Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer o comentário da prova de língua portuguesa do concurso da Prefeitura de São Lourenço, no estado de Minas Gerais. A prova é realizada para o cargo de professor 1. Essa prova aqui começa pela questão 21, a parte de língua portuguesa, são 10 questões, começando pela 21. Vamos dar uma lida aqui logo no enunciado da 21. Para celebrar a amizade, o poeta Leminski representa a partir de uma conexão entre pessoas que estabeleceram um sentimento de afeto, de companheirismo. Essa representação contribui para construir uma ideia baseada no seguinte aspecto. Bem, vamos dar uma lida no texto para ter uma ideia do que ele está falando aí na questão 21. Meus amigos, quando me dão a mão, sempre deixam outra coisa. Presença, olhar, lembrança, calor. Meus amigos, quando me dão, deixam na minha a sua mão. Então aqui é uma troca, né? Há uma troca, um aperto de mão, um gesto físico, e que esse gesto ele representa uma troca. O amigo deixa a mão com ele, deixa a presença, deixa um olhar, deixa uma lembrança, um calor. Então há uma troca em um gesto. Essa troca, né, realiza essa conexão entre pessoas que estabelece esse sentimento de afeto e de companheirismo. Bom, essa conexão feita com um aperto de mãos em que há uma troca de afetos. Esse gesto é essa representação que contribui para construir uma ideia baseada no seguinte aspecto. Essa ideia é a ideia de amizade. Está aqui, para celebrar a amizade, o poeta Leminski representa. Então, o poeta representa a amizade a partir dessa conexão entre pessoas. E essa conexão, essa representação da amizade, ela é baseada em quê? Em uma concepção imagética. Essa amizade ela é feita apenas por ter trazido à mente um gesto de aperto de mãos. Será? Vamos ver se tem alguma que seja mais próxima. Caráter memorialístico. Aqui ele fala de lembrança-calor. Será que é só essa palavra aqui, lembrança-calor, que traz o texto caráter de memória? E essa palavra que desencadeia essa lembrança, isso é suficiente para trazer o conceito de amizade representado aí a partir dessa conexão? Ambientação poética. Ambientação poética é todo o conjunto de palavras que o poema usa. Adjetivos, descrições, tudo isso serve para caracterizar uma situação que desencadeia fortes emoções, fortes sentimentos. Construção de ambiente poeticamente. Eu construo, através do texto, um cenário com bastante detalhes, com bastantes descrições, e esse cenário ele remete a emoções significativas para o leitor. Então, será que essa ambientação que traz essa celebração da amizade, a gente pode reparar aqui no texto que ele não tem como foco uma ambientação poética, não tem como foco criar todo um contexto representacional de amizade. Ele não cria, não traz palavras, descrições, construções de imagens fortes que construam um ambiente propício a desencadear a emoção no leitor. São de sentimento de afeto, de companheirismo, só um aperto de mão não vai trazer essa ideia. Caráter memorialístico, será que é só uma palavra, essa lembrança-calor, que remete à memória, é suficiente para trazer essa representação de amizade? Já vimos que a ambientação poética não existe, não é o forte desse poema. Sobrou perspectiva recíproca. Por que perspectiva recíproca? Primeiro e terceiro parágrafos, ele trabalha fortemente nessa questão do aperto de mão, da troca. Meus amigos, quando me dão a mão, deixam outra coisa. E esse deixar outra coisa na conexão é essa presença, esse olhar, essa lembrança, esse calor. Então, essa conexão que gera o afeto, o companheirismo, ela é representada, ela é trazida através do aperto de mão, que deixa justamente esses itens. Então, essa perspectiva recíproca, já que aperto de mão é uma ação recíproca, uma ação em que duas pessoas realizam. Então, se o amigo deixa a lembrança, olhar, presença comigo, eu deixo o mesmo com ele.
Então a resposta é a número 21, letra D. A número 22 trabalha processo de construção de palavras, formação de palavras. Ele vai trabalhar em cima dessa palavra aqui, neologismo, lembrança, calor. A presença do amigo no poema é marcada por uma sensação física e outra psicológica, traduzida pelo poeta como lembrança, calor. Essa palavra, por sua vez, é um fenômeno linguístico responsável por produzir novas palavras da língua portuguesa, denominado pelo seguinte processo. Então, lembrança, calor, junção da palavra lembrança com a palavra calor, tem qual nome aí como processo de formação? Composição ou derivação? Esse neologismo aí formado por duas palavras. Derivação, existem dois tipos de derivação. Existe a derivação, deixa eu colocar aqui embaixo, a derivação prefixal, que é quando se acrescenta um prefixo na frente da palavra. Por exemplo, infeliz, in na frente de feliz. Tem a sufixal, que é quando se acrescenta o sufixo após a palavra feliz. E aí, né, ficaria felicidade. O Z sai, claro, fica só o C com uma vogal de ligação. Então tá aqui, felicidade. Sufixo dade depois, né, após o radical feliz. Se eu colocar os dois, infelicidade, então é sinal de que existe aí o sufixo e o prefixo. Posso tirar o in, fica felicidade. Posso tirar o dade, fica infeliz. Ótimo, então eu posso usar o prefixo ou o sufixo. Não preciso usar os dois simultaneamente. Esse nome é derivação prefixal e sufixal. E quando ocorre o contrário, onde os prefixos, o prefixo e o sufixo, eles têm que entrar juntos para a palavra ter sentido, aí se chama parasintética. É o que acontece, por exemplo, com abrasar. Abrasar vem da palavra brasa, sufixo brasa. E aí, se eu falo só abrasa, né, não forma palavra. Se eu falo só abrasar, também não forma palavra. O A e o R, o sufixo R de formador de verbo, ele e esse prefixo A têm que entrar juntos para formar a palavra abrasar. Isso é derivação parasintética. Bom, esse é o processo de derivação. Agora existe o de composição. Composição são dois, por justaposição e por aglutinação. Justaposição é quando eu coloco duas palavras, gira, sol, em que não há perda fonética. O verbo gira entrou junto com o substantivo sol. Os dois se juntaram, não houve perda fonética de um dos lados, então é justaposição, posição justa para os dois. E a aglutinação é quando, por exemplo, existe aí aguardente. Aguardente. A aguardente é formada pela palavra água, que termina em A, e a palavra ardente, que começa em A. Só que em aguardente só existe um A, ou seja, esses dois A's se aglutinaram, se formaram-se apenas um A. Se aglutinou, se misturou. Logo, houve perda fonética de uma das duas palavras. Então, se aglutinou, é a composição por aglutinação. O lembrança-calor são duas palavras que se juntaram e não perderam som, não houve perda fonética. Então, é composição por justaposição. Foi justo para os dois. Repara que na composição, o processo por composição é formado por dois radicais sempre. Lembrança, calor, gira, sol, água, ardente. Já na derivação é formada apenas por um radical. O que se acrescentam são sufixos ou prefixos. Vamos agora para a questão número 23. A questão 23 trabalha em cima de um outro poema. Após a leitura do poema de Alexandre O'Neil, nota-se que a construção do conceito de amigo está pautado em... Você pode dar uma lida aí nesse texto 2, nesse poema, e observar que em todo momento ele faz afirmações. Amigo é um sorriso, amigo é um olhar, uma casa, um coração. Amigo é o contrário, amigo é o erro, é a verdade, é a solidão, é uma grande tarefa, um trabalho, um espaço. Amigo vai ser, é já uma grande festa. Beleza. Então, são várias afirmações. Essas afirmações procuram trazer definições através de metáforas sobre o conceito de amigo. Então, ele vai explicar, né, ou vai trazer uma explanação do que é o amigo através de comparações, né, com outros elementos que trazem sentidos diferentes, né? Cada elemento aí, né? Um olhar, uma casa, um coração, ele acrescenta significados diferentes na definição de amigo. Então, a gente pode observar que não é feita
esse conceito de amigo que ele traz nesse poema não é trabalhado em cima de experiência. Ele não trata, não fala, não traz nenhuma experiência concreta que possa ajudar a definir essa palavra amigo. Temos aqui a definição, que é a resposta certa, justamente porque ele procura definir amigo através de metáforas. Temos aqui comparação. Fábio, ele não faz comparações aí, amigo é um trabalho, amigo é a casa, amigo é um sorriso. A questão é a seguinte, a figura de comparação ela só ocorre quando há inserção dos elementos comparativos, como, igual, parece. Se não houver esses elementos, não há figura comparação, há figura metáfora. É justamente essa a diferença entre comparação e metáfora. A metáfora é uma comparação, só que sem esses elementos comparativos, esses conectivos ou verbos comparativos. Se houver esses conectivos, a figura é comparação. Se não houver, é metáfora. Proporção. Não há nada no texto que gere uma proporção, uma gradação de imagens, de conceitos, de definições que gere aí uma conceituação da palavra amigo. O que ocorre realmente são definições. Definições construídas a partir de metáforas. Se houvesse aqui uma opção com a palavra metáfora em vez de comparação, aí haveria duas respostas, definição e metáfora. Bom, como não há comparação, como a metáfora não aparece aqui na opção, então mais próximo fica sendo definição mesmo. Vamos agora para a questão número 24. A poesia é uma forma de expressão que reverbera uma plurissignificação do assunto tratado. No poema de Alexandre O'Neill, a figura de linguagem que prevalece é, como nós já vimos, metáfora. Vimos que são várias afirmações que comparam um amigo com alguma coisa, só que sem os conectivos comparativos. Logo, é a metáfora. Essa questão 24 ela só confirma a análise da 23. Beleza? Então não há metonímia no texto, não há hipérbole, que é o exagero, e não há paradoxo. Paradoxo é a oposição de ideias. Fábio, oposição de ideias não é antítese? Não, antítese é a oposição de palavras. Quente, frio, alto, baixo, triste, alegre. Já a oposição de ideias se chama paradoxo, beleza? Questão número 25. Questão número 25 ela é bem conceitual, basta saber o que os conceitos e definições de funções de linguagem e a gente já consegue entender, já consegue resolver a questão. Todo e qualquer tipo de texto possui uma função, que é de comunicar. O texto de O'Neill utiliza um recurso expressivo para a efetividade da comunicação. Então ele diz que o O'Neill utiliza para comunicar o conceito de amigo, ele se utiliza de um recurso expressivo. Nesse sentido, pode-se atestar de forma segura que o poema Amigo se baseia na seguinte função de linguagem. A função fática é quando o foco é o canal. Por exemplo, telefone, né? Alguém vai falar no telefone, alô, olá. Quando alguém vai chamar a atenção, psiu, senhor, a função emotiva. O que é a função emotiva? É quando o foco é no eu lírico, é no sentimento de quem está escrevendo. Vemos no poema que o foco dele não é trabalhar os sentimentos do lírico, não é o sentimento do poeta, é apenas conceituar, né? Definir o amigo, a amizade. Vamos aqui para referencial. Referencial é quando há textos que o foco é apenas para falar sobre alguém ou uma pessoa, sobre um referente, sobre o objeto, sobre uma situação. Por exemplo, ocorrem textos jornalísticos ou textos instrucionais em que o foco é se falar sobre um determinado objeto. Uma situação concreta, sem tantos recursos linguísticos, literários. São palavras objetivas, são palavras denotativas, né? Por exemplo, escrevi um artigo sobre um carro recém-lançado de uma montadora X. Então, no artigo de uma revista pode vir, né? O carro Y da montadora X é isso, possui aquilo. Pronto, eu estou fazendo aí uma função referencial da linguagem. O foco é no referente. E o que é a função poética? A função poética é quando eu uso o próprio texto, as próprias palavras, para corroborar, para trazer a mensagem. O que ocorre na poesia é exatamente isso. Na poesia, eu utilizo figuras de linguagem, como a metáfora que foi trabalhada lá nesse poema do O'Neill.
Também utilizo rimas, utilizo métrica, utilizo sons, né, sons das palavras, das letras, que ajuda a estabelecer sentidos na hora da leitura. E a função poética é justamente isso, é quando a linguagem ela é trabalhada propositalmente. E é o que ocorre aqui no poema. A função poética ela tem como principal tipo de texto justamente o poema. Então, quando eu vejo o poema, eu tenho fortes indícios de que a função ali trabalhada é a função poética. E se fosse um poema que trabalhasse os sentimentos do eu lírico? Bom, seria função poética e função emotiva. Porém, nesse texto não há função emotiva. O texto não trabalha os sentimentos do eu lírico. Então, a resposta é a letra C, função poética, porque são recursos literários trabalhados aí no gênero textual poema. Questão 26. A questão 26 ela trabalha em cima desse texto aqui do Drummond, chamado Aeroporto. Esse texto aí tem 5 parágrafos, é um texto bem grande. Bem, eu vou dizer para você quantas vezes eu li esse texto inteiro para fazer as próximas questões dessa prova. Nenhuma. Eu não li o texto até agora. Só tem uma questão aqui que eu precisei ler o parágrafo do texto. Nas outras questões não foi preciso ler o texto. Vamos lá na questão 26 aqui. Então, o texto acima de Carlos Drummond de Andrade foi escrito para homenagear o neto do autor. Com linguagem simples e descontraída. Opa, linguagem simples e descontraída. Já tem um traço aqui. Humor crítico, irônico e sarcástico. O texto de Drummond é de fácil compreensão, por abordar aspectos do cotidiano. O texto pode ser classificado como? Isso aqui é uma questão de gênero textual. O que é gênero textual? São textos paradigmáticos, textos específicos, formatos textuais que aparecem no dia a dia para a gente, como bula de remédio, receita de bolo, artigo científico, peça teatral, uma partitura. São textos que possuem formatos específicos. Quando você fala o nome, você já vem a imagem, né, na nossa mente de que tipo de texto é esse. Bom, quando tenho esses traços aqui, Carlos Drummond de Andrade falando de linguagem simples e descontraída, um humor crítico, fácil compreensão e principalmente aqui aspectos do cotidiano, e ele me apresenta essas 4 possibilidades, esses traços aqui só se encaixam em um tipo de gênero textual, que é esse aqui, ó, a crônica. O que é uma fábula? A fábula é uma narrativa que procura trazer uma lição moral através de elementos fantasiosos, como, por exemplo, animais falantes. O que é um conto? Um conto é uma narrativa em que não necessariamente ela deve ter ocorrido na realidade ou que seja possível ocorrer. Conto ele é ficção. Ensaio, o que é um ensaio? Ensaio é um tipo de texto científico, né? Um artigo acadêmico. Então tem todo o padrão aí de escrita que não possui essas características aqui. Não é de fácil compreensão, não é irônico, não é sarcástico, não é linguagem simples, descontraída, não tem humor crítico. Sobrou para crônica. Crônica é justamente isso. Textos que são oriundos, né, do cotidiano, sejam situações reais ou não, mas que são possíveis de acontecer. Possui linguagem simples, irônica, humor crítico. Então, a resposta aqui ela é conceitual, sem precisar ler o texto. Resposta letra A. Questão 27. Aqui também uma outra questão sobre o texto, mas que não é preciso ler o texto. O texto é carregado de lirismo, um adulto já vivido e poído fazendo um relato de um bebê, um amigo de 1 ano de idade. Apesar de todo sentimentalismo e entusiasmo, percebe-se também um sentimento de tristeza e solidão, que se observa em... Então é só procurar alguma opção que trabalha, né, que traga esses 2 itens, tristeza e solidão. Letra A. Passou 2 meses e meio em nossa casa e foi hóspede ameno. Aqui não traz esses 2 itens. Devo admitir que Pedro, como visitante, nos deu trabalho. Tinha horários especiais, comidas especiais, roupas especiais. Aqui não tem nada de triste ou solidão, né? Dar trabalho não é tristeza. Assim, por conta de Pedro, deixamos de ouvir muito concerto para violino e orquestra de Bach. Mas também nossos olhos e ouvidos se forraram à tortura da TV. Ele não traz aqui solidão nem tristeza, traz apenas substituição de tipo de música, tipo de programação. Fico refletindo na falta que faz o amigo. Opa, falta, já traz aqui uma tristeza. Já vi depois. De repente o aeroporto ficou vazio. Bom, tristeza e solidão são os aspectos trazidos por esse trecho aqui nitidamente. Então, resposta letra D.
Questão número 28. A questão número 28 ela é relativamente tranquila. Basta conhecer também a conjunções, né, conectivos lá da teoria de orações coordenadas e orações subordinadas. O trecho em destaque assume no contexto o valor de, traz aqui a palavra embora. Embora é um conectivo chamado de conjunção. Conjunção subordinativa adverbial concessiva. O que é uma concessão? Concessão é uma oposição, é uma quebra na lógica. Por exemplo, passei o dia na praia apesar de não ter entrado na água. Apesar de é a mesma coisa que ir embora. É uma locução concessiva e traz essa ideia. Fui à praia. Pela lógica, a gente entra na água. Só que ele diz, passei o dia na praia embora não tivesse entrado na água. Então ele quebrou uma lógica. Ele foi à praia, porém não entrou na água. Qual é mais próximo, o sentido mais próximo dessa ideia de concessão, de oposição? É esse aqui, a adversidade. Letra B. O que é a adversidade? A adversidade, né, é uma oposição, uma contrariedade. Conjunção adversativa, ou a chamada conjunção coordenativa adversativa, são as conjunções mais, porém, todavia, entretanto, no entanto. Não há essa conjunção aqui, embora não é adversativa. Porém, também não há a ideia aqui, né, a palavra concessão ou concessiva. Então, por eliminação, né, tiramos explicação, proporção, consequência. E a mais próxima aí de embora, com a ideia próxima de oposição de ideias, é a adversidade. Então, a resposta é a letra B. Questão 29. Questão 29 ela não é tão simples, ela fala de vírgula, e vírgula, ela geralmente, para ser aprendida, ela tem que ser vista após se ver função sintática, porque existe teoria de vírgula que trabalha em cima de orações subordinadas, orações coordenadas, também em cima de aposto, de vocativo, que são elementos sintáticos. Então, regra de vírgula, ela só tem que ser vista após toda a sintaxe, para ser bem aprendida. Ou seja, vírgula não é tão simples quanto parece. O emprego das vírgulas exerce função variada nos textos. Tá aqui. Considerando a organização das palavras no trecho em destaque, a função da vírgula é: temos fornecedores, temos vizinhos e temos desconhecidos. 3 palavras separadas aqui por vírgula, 2, né, no início, e depois vírgula lá, separando gratificados. Bem, quando a gente vai lá no contexto, aqui é uma questão, essa é a questão que a gente tem que recorrer ao parágrafo para tentar entender o que essas vírgulas estão fazendo ali. Tá aqui. Passou 2 meses e meio em nossa casa e foi hóspede ameno. Sorria para os moradores, com ou sem motivo plausível. Era sua arma, não direi secreta porque ostensiva. A vista da pessoa humana lhe dá prazer. Esse trecho aqui, essa frase aqui era importante. Seu sorriso foi logo considerado sorriso especial. Considerado sorriso especial. Revelador de suas intenções para o mundo ocidental e oriental, em particular o nosso trecho de rua. Fornecedores, vizinhos e desconhecidos, gratificados com esse sorriso, abonam a classificação. Que classificação? De um sorriso especial. E o que são esses fornecedores, vizinhos e desconhecidos? São exemplos de pessoa humana que vê o sorriso do bebê, especialmente, né, pessoas lá do trecho de rua. Então quer dizer que para todo mundo o bebê sorria, não apenas para um tio, para um primo, para um amigo, não apenas para o padeiro, para o sorveteiro, mas também para qualquer pessoa que ele via, fornecedores, vizinhos e desconhecidos. Essas 3 palavras são exemplos do tipo de pessoas que eram atraídas, né, pelo sorriso do bebê. Então, vendo agora na opção, o emprego das vírgulas exerce função variada. Considerando as organizações das palavras no trecho em destaque, a função da vírgula é: nesse trecho aqui, que está em destaque, que está com o sublinhado, nesse trecho a vírgula ela faz o quê? Particulariza. Particularizar seria especificar pessoas para quem o bebê está sorrindo, de acordo com o contexto. Mas não é isso que acontece, não é uma particularização, pelo contrário, né? É uma generalização de pessoas. Descrever não está descrevendo o tipo de pessoas. Fornecedor, vizinho, desconhecido não é descrição, é identificação. Explicação também aqui não está explicando,
trazendo nenhum tipo de explicação, explicando quem é fornecedor, explicando o que é o vizinho, explicando o que é desconhecido. Não há explicação nenhuma. O que há realmente é uma exemplificação dos tipos de pessoas para quem Bebê sorria. Então, quando ele falava lá, né, a face humana, né, ele atraía ou algo assim, o trecho de rua, né, ficava muito encantado com o sorriso dele. E no final ele traz fornecedores, vizinhos, desconhecidos, ou seja, todo tipo de pessoa que se deparava com bebê podia então abonar essa classificação. Ele trouxe exemplos de pessoas que ficavam encantadas com o bebê. E questão 30 é uma questão bem interessante também, bem legal. Ele traz aqui o andando sublinhado. O andando é um verbo que está no gerúndio. O termo em destaque expressa o processo da ação. Termo em destaque, andando, expressa o processo da ação. Qual o processo da ação? O de andar. No trecho, esse termo assume papel de... Bom, qual o papel que faz esse verbo andando nesse trecho? Andando é uma forma nominal que termina em NDO. Existe a terminação ado e ido, que é do particípio, e existe o infinitivo, que terminação em R. Formas nominais, né, que são gerúndio, infinitivo e particípio, são assim chamadas porque podem fazer funções de nome. O infinitivo exerce função de substantivo. Os adjetivos, terminação, os particípios, né, terminados ado e ido, exercem função de adjetivo em algumas situações. E o gerúndio, terminação NDO, exerce a função de advérbio. Advérbio é uma circunstância atribuída ao verbo. E que circunstância que andando está atribuindo e para que verbo? Verbo, advérbio ou adjetivo, né? Andando na ponta dos pés ou descalços, levamos tropeções no escuro. Então, nós levamos tropeções no escuro quando nós andamos, né? Quando estamos andando na ponta dos pés. É um modo como se leva tropeção no escuro. De que modo que eu levo tropeção? Andando. É uma, né, podemos chamar de oração subordinada adverbial modal, que não existe na NGB, mas existe em outras gramáticas. É uma oração que traz a ideia de modo, traz uma circunstância de modo para o verbo levar. Então, se traz essa ideia de modo, é porque é um advérbio de modo, ou uma função adverbial modal. Então está aqui, letra B, advérbio. Basta apenas saber essa questão aqui das formas nominais, né, dos verbos, quais funções que eles de vez em quando exercem em alguns contextos, e identificar essa forma nominal nessa expressão, nessa frase, e para qual verbo ela está acrescentando essa circunstância de modo. Bem, é isso aí, pessoal. Se você gostou, curte aí, compartilha, inscreve no canal, beleza? Grande abraço, bons estudos, Deus te abençoe e sucesso sempre!